Abra sua Bíblia comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 5. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo de número 5, e eu gostaria de ler com os irmãos do verso 21 ao verso número 24. Todos acharam? Digo amém? Diz assim um texto. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, verso 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porquanto Deus para si o tomou. Verso de número 24. Eu vou contar até 3, e eu gostaria que toda a igreja fizesse essa leitura em alto, bom som, pausadamente, sem correr, e aí nós vamos ministrar a palavra. Verso 24, 1, 2, 3. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos iniciando o primeiro dia da semana. Hoje é domingo. Daqui a pouco iremos entrar para o segundo dia desta semana. Por isso dar-se o nome segunda-feira. E verdade é que gera-se uma expectativa no nosso coração. E essa expectativa nos faz entrar na casa de oração, prestar um culto a Deus, e nós queremos ouvir uma palavra que de alguma forma vai nos dar sustento para iniciar a semana, e querendo Deus vencer a semana. Então o culto de domingo é um culto que gera expectativa na gente. Culto de oração não gera tanta expectativa. Até o porquê, se gerasse, teríamos bastante cooperação, presbítero Evandro. Culto de quarta-feira, de campanha, também não gera uma expectativa de forma geral na igreja, porque nem todos vêm também no culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira é culto de propósito, principalmente para nós presbiterianos, que temos por hábito intitular os nossos cultos. Terça-feira, noite de busca de poder. Quarta-feira, noite de libertação. Mas o culto de domingo é diferente, irmão. O culto de domingo gera em nós uma expectativa maior. Até porque nos outros cultos não está repleto, não está completo, muitas das vezes, de irmãos e irmãs que fazem parte do hall de obreiro, que fazem parte da música,
Então o culto de domingo é um culto de expectativa. Na quarta você vem mais ou menos às vezes, não se preocupa tanto. Mas já no domingo você quer vir com um terno melhor, com um calçado melhor, se apresentando melhor. E eu confesso a vocês que quando o nosso presidente nos fez o convite, eu já comecei a falar com o Senhor o que Deus queria que eu falasse nesse culto. E orando a Deus, meditando, buscando, falando, Senhor, o que é que o Senhor fala comigo? O que o Senhor quer que eu fale com os irmãos no domingo à noite? Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical abençoada. À tarde tive um período de oração. Fui para a leitura bíblica. E Deus colocou esse texto no meu coração. Eu cheguei aqui no altar. E agora há pouco eu perguntei para os irmãos, qual é o primeiro hino que cantou essa noite? O irmão Ribeiro acompanhou eu, chegou um pouquinho atrasado. Ele não soube responder. Aí eu pedi para ele perguntar para o presbítero Evandro. O Evandro falou, eu estava na salinha. Eu falei, ô Jesus. E aí o Ribeiro falou com o pastor César perguntou para o Jeter. E qual foi o primeiro hino que foi adorado? Adoramos o segundo hino, eu já tinha chegado. E a canção, ela vai nos dizer que nós amamos estar na presença do Pai. A canção vai nos dizer, nós declarando para o Senhor, que nós queremos ir mais fundo, queremos estar mais perto. A outra canção vai dizer que eu poderia estar em qualquer outro lugar. Mas por que é que eu não estou, irmão Odair, em outro lugar nessa noite? Porque eu prefiro estar na presença do Senhor. Mas por que é que eu preferi e escolhi estar na presença do Senhor, irmão Aderlei? Porque Ele me atraiu para Ele. Foi Ele quem me atraiu, foi Ele quem te atraiu para Ele. O salmista, ele com muita propriedade, ele declarou em um dos seus salmos, mais vale um dia nos atos do Senhor do que em qualquer outras parte mil. Porque talvez a semana não foi boa, talvez a manhã de domingo não foi boa, talvez a tarde não foi boa, mas o seu coração gerou uma expectativa de estar neste culto à noite, porque você acreditou e acredita que Deus tem algo para a sua vida nessa noite. E à medida que foi discorrendo o culto, nosso irmão evangelista Oswaldo veio adorar o Senhor na hora do recolhimento das ofertas, e ele louvou além do rio. E no finalzinho aqui ele deu uma parada. Eu dei uma embalada, né? E ele travou. Eu falei, rapaz, que abusado. Por isso que eu sorri aqui no altar. Que ele travou. E depois ele encerrou o hino. Aí esta canção que os irmãos adoraram aqui antes da palavra, uma frase me chamou a atenção. É a seguinte frase: eu só tenho a ti e nada mais. Eu só quero a ti e nada mais. Nada além de ti. Aí Deus falou comigo, é isso aí. É isso aí.
Irmãos, nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. O único povo na face da terra que tem a plena certeza que está indo embora é o povo de Deus. O único povo que tem a convicção de que está indo embora é o povo que serve a Deus. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. 1000 cai ao teu lado e 10.000 cai à sua direita. O salmista vai dizer que ele viu as portas abertas. E alguém declarou a seguinte frase, presbítero Evandro: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra e nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Você pode adorar Ele nessa noite? Nós estamos indo embora. Fala para o seu irmão que está do seu lado: nós estamos indo embora, irmão. Agora, o interessante é que diante de uma declaração dessa, que nós estamos indo embora, não há uma euforia no coração de muitos. Não há uma explosão no coração de muitos, irmãos. Parece que o soar da frase não tem efeito nenhum e é algo normal e natural. Parece que não há nenhum peso nessa frase: nós estamos indo embora. E eu vou explicar para você por que não há. Porque os nossos corações estão agarrados na terra. Os nossos projetos estão na terra, os nossos sonhos estão na terra, as nossas paixões estão na terra, as nossas vontades estão na terra. Por isso que não surte um efeito maior quando eu peço para você declarar para o outro: estamos indo embora. Porque o nosso coração está agarrado nas coisas materiais da terra. Agora, bom será, e eu já te dou uma declaração aqui para você não ficar preocupado, que eu não preocupo se você vai pular, sapatear ou explodir. O que me preocupa é você ouvir, entender e colocar em prática lá fora. Só isso, irmão. Bom será se você sair daqui entendendo a palavra e colocando em prática. Porque senão não vai surtir efeito nenhum na sua vida. E a culpa não é dos pastores, a culpa não é do pregador, a culpa é sua mesmo. Você é o principal culpado. Porque se a palavra não surtir efeito em você, ninguém mais faz, irmão. Ninguém mais surte efeito. Não adianta estratégia, não adianta tática. O que tem que surtir efeito na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse personagem aqui, Felipe, por nome de Enoque, ele é da linhagem piedosa de Adão. Porque Adão teve 2 filhos, conhecemos a história, Caim e Abel. Caim, por inveja e ciúme do seu irmão Abel, por Deus ter acolhido a oferta de Abel, ser agradável mais a oferta de Abel diante do Senhor, Caim mata o seu irmão por inveja. E Caim gera filhos também. E dentre um dos filhos de Caim, em um destes ele coloca o nome de Enoque também, e até uma cidade é fundada por nome de Enoque. Adão, ele conhece sua esposa novamente, e nasce um filho por nome de Sete. O texto vai deixar claro
que quando a linhagem de Sete cresce, voltou-se a invocar o nome do Senhor. O que quer dizer isso, Cassiano? Que não se invocava mais o nome do Senhor. Não se buscava mais a face do Senhor. Não se lançava mais na presença do Senhor. Eu acredito que Adão ficou tão decepcionado com o que ele viveu na sua família, e ele olhando para trás, vendo que falhou, que pecou, que errou, ele carregou a culpa sobre os seus ombros. E quando nasce Sete, da linhagem piedosa de Sete, a Bíblia vai dizer que de Jered nasce um outro nome, Enoque novamente. E viveu Enoque 65 anos. Depois que gerou a Metusalém. Depois de gerar Metusalém, ele viveu 300 anos. Quantos anos? Quantos anos? Eu sei que você está aí, você não foi embora. 300 anos. E o texto que nós lemos vai dizer que Enoque viveu 365 anos. Agora, o que me chama a atenção, pastor Rogério, é que a Bíblia vai deixar clara: e andou Enoque com Deus. A Bíblia deixa clara que andou Enoque com Deus. O verso seguinte vai dizer que andando Enoque com Deus, não mais foi visto, porque Deus para si o tomou. Deus o arrancou da terra. Deus tirou ele dentre os homens. O Senhor se agradou tanto de Enoque, que Deus achou melhor recolher Enoque para ele, irmãos. Por isso que eu pedi para você falar para o seu irmão: estamos indo embora. Por quê? Se nós trilharmos os passos que Enoque trilhou, uma coisa é certa: a qualquer momento o Senhor vai nos levar para Ele. O Senhor vai nos fazer adentrar as mansões celestiais com Ele. Mas para que isso aconteça, eu quero destacar 4 maneiras de andarmos com Deus. A primeira delas, Enoque, ele não andava por vista. Enoque andava por aquilo que ele acreditava. Ele andava pela fé que acendeu no coração dele em conhecer o Deus do seu pai, Adão. Muitas pessoas hoje não andam mais por fé. Muitas pessoas andam por aquilo que estão vendo, por aquilo que os seus olhos alcançam, por aquilo que as suas mãos podem apalpar e tocar, por aquilo em que seus pés elas acreditam que vão chegar em algum lugar. Isto não é andar por fé. E nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós vivermos as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós vivenciarmos experiências com Deus na nossa vida. Porque aquilo que é natural e o que é para mim fazer e você fazer, Deus não vai descer do céu e fazer para nós, não. Deus não vai descer do trono e vai mover alguma coisa de lugar, agir em alguma situação, se é para você agir, colocar suas mãos e trabalhar e pelejar. Mas aquilo que foge às nossas mãos, é aí que entra a nossa fé. Abraão queria um filho. Deus prometeu um filho para Abraão. Passou-se 25 anos, a promessa aconteceu.
Deus deu Isaque para Abraão, o filho da promessa, o filho que ele tanto sonhava e esperava da parte de Deus. O menino cresceu, o menino foi instruído pelo pai nos caminhos do Senhor, mas um belo dia o Senhor fala para ele: Abraão, me dá Isaque. Me dá Isaque, Abraão. Você vai até tal monte, você vai preparar o altar e você vai sacrificar o menino para mim, Abraão. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil, irmão? Coisa linda de Deus, não é, o filho? Para e pensa, o Senhor fala: Lucas, me dá seu filho no altar. Já parou para pensar nisso? Sacrifica o seu filho no altar para mim. Não foi fácil para Abraão, não, irmão. É que a gente lê o texto, a gente lê a história, presbítero Alessio, de uma forma tão natural, como se nós estivéssemos lá, mas não sentindo o que Abraão estava sentindo. A Bíblia vai dizer que pela madrugada Abraão levanta de manhã, chama 2 servos, manda preparar os cavalos, preparar a jumenta, e chama o menino cedinho, irmã Adriana, e fala: nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Isaac pergunta: pai, aonde que vai ser? Vai ser no Monte Moriá, e vamos chegar lá, preparar o altar, vamos oferecer sacrifício, e de repente, eles indo a caminho, Abraão declara a seguinte frase, Lucas: nós vamos lá, e nós iremos voltar após o sacrifício. O menino não entendeu nada. O menino foi com o pai, acompanhou o pai, subiu ao monte, chegou lá em cima do monte, preparou o seu altar. Aí Abraão, acredito eu, que pega a cordinha, amarra o pé do filho, porque era o ritual, amarra as mãos do filho e põe o filho deitado no altar, irmão. Você acha que o Isaac estava pensando deitadinho lá no altar? Pai, será que sou eu? Pai, será que o Senhor vai me matar? Tem certeza, pai? Deus falou contigo que a oferta sou eu. E Abraão calado, Abraão sem dar uma palavra, porque o texto não diz o que Abraão falou. A Bíblia vai dizer que simplesmente amarrou o menino, levantou o cutelo, e quando foi degolar o menino, lá do céu bradou uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa ao garoto, porquanto eu sei que me amas e me obedece na minha palavra. Aleluia. Abraão olha para o lado um cordeiro, desamarra o menino, coloca o cordeiro e oferece o sacrifício. Sabe o que eu falei hoje pela manhã na escola bíblica? Você está pronto para sacrificar a Deus? Será que nós estamos prontos para sacrificar a Deus, irmão? Será que estamos? Será que se acontecer igual aconteceu nas cartas do Apocalipse, a igreja de Pérgamo, por exemplo, uma igreja dominada por um imperador, tinha sobre ele uma lei, a lei da espada, tinha autoridade de Roma para matar ou para deixar viver quem não adorasse ele, quem não adorasse a espada de Júpiter. E eu perguntei aos irmãos pela manhã: será que você teria coragem de se deparar com alguém na porta como imperador e falar: ou você vai entrar para adorar, ou você vai ficar do lado de fora? Se você entrar, nós vamos te matar. Se você ficar do lado de fora, você vai ficar vivo. Eu falei para a congregação da Lagoa Dourada nessa manhã de hoje: qual seria a sua decisão? Qual seria? Qual seria a nossa decisão? Homens armados do lado de fora na porta da congregação, e você prontinho para entrar, te fazer a seguinte pergunta e te dar uma opção de escolha: ou você entra e morre, ou você fica e vive. Porque nunca em toda a história da igreja tem faltado fé. Eu dizer que tenho fé quando tudo está bem é fácil. Eu dizer que eu tenho fé quando eu estou com saúde é fácil. Eu dizer que eu tenho fé quando as coisas estão acontecendo a meu favor é fácil. Eu dizer que eu tenho fé quando eu estou no emprego que eu desejo, que é dos meus sonhos, é fácil. Eu dizer que eu tenho fé quando a minha família está caminhando bem, meu esposo está bem, minha esposa está bem, meus filhos estão bem. E quando tudo está ao contrário?
E quando tudo está caminhando em contramão do que você projetou e sonhou? Quer um conselho? É aí que entra a sua fé. É aí que entra a nossa fé. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por aquilo que nós acreditamos. Quando o médico fala que não tem jeito, a gente acredita que Jesus ainda não deu a última palavra. Quando alguém fala que o filho vai se perder, vai morrer na droga, nós acreditamos que Jesus ainda liberta, transforma e faz dele um servo de Deus e leva para morar no céu. Quando alguém diz larga, abandona, deixa a família, larga o casamento, nós acreditamos que ainda há um Deus no céu, que Ele restitui o lar, restitui a família e o nome dele é glorificado. Aleluia! Amanhã, a Maria Clara vai passar por uma cirurgia. A Maria Clara, ela tinha 3 anos para 4 anos de idade. Deficiência física e psicológica e neurológica. Maria Clara não tinha, pelas expectativas da medicina, condições nenhuma de viver pela cirurgia que ia fazer no cérebro. Os irmãos estavam lá na época, eu acho que eu acredito. A avó levou o nome dela, não foi? Falou, pastor, ora pela minha neta, que vai entrar na mesa de cirurgia. E sabe qual foi a porcentagem que os médicos deram dela sair bem da mesa? 10%. Porque a cirurgia é muito delicada. E um erro se perde, Maria Clara. Os pais assinaram um documento autorizando fazer a cirurgia. A igreja foi para o joelho, irmão. A igreja entrou em oração. A igreja foi para um propósito. A igreja abraçou a causa da irmã. E para a honra e glória do Senhor, Maria Clara tem 12 anos de idade. Ela tinha 4, você pode dar uma glória a Deus por isso. Amanhã vai passar por outra cirurgia. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está no controle. Quem anda com Deus tem que andar por fé. Eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu passo. Mas o remédio para a sua vitória está na sua fé. Enoque foi tomado por Deus porque ele andava por fé e não por vista. Enoque foi tomado por Deus porque ele andava em obediência à palavra de Deus. Ele obedecia. Fala para o seu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Fala para ele, a obediência vai te levar. Para ele não ficar triste, fala, vai me levar também. A vitória. Mas a desobediência. Jesus foi muito lindo em suas palavras quando ele disse, qual pai não repreende o filho quando ele erra? Qual pai não chama a atenção do filho quando ele erra? Qual pai não pune o filho quando ele desobedece? Aí ele fala assim, e o pai do céu não vai fazer assim também? O pai do céu não vai agir desse jeito também? Eu falo sempre que feliz é o filho que escuta a orientação da mãe e a orientação do pai. E a Bíblia diz que é honra para o filho. E os seus dias vão ser acrescentados na terra. Porque o pai e a mãe, mesmo que ele repreenda, e a princípio ele seja enérgico, ele está repreendendo por amor. Porque ele quer ver o bem do filho. Ele não quer que o filho se perca. Ele não quer que o filho sofra as consequências. Por isso o pai e a mãe repreendem o filho. Agora, eu aprendi, irmãos, que se o filho não ouve o pai e nem a mãe, quem vai ensinar ele vai ser a vida. E cá para nós, a vida não tem dó de ninguém. Estou mentindo, Carlinhos? Estou mentindo, pastor César? A vida não tem dó de ninguém. A vida vai te ensinar da pior forma possível.
possível. Porque o desobediente, ele aprende da pior forma possível, irmão. Deus está instruindo, Deus está direcionando, Deus está falando, Deus está mostrando o caminho, Deus está dizendo, vai por aqui, não vai por ali, volta para trás, não vai para frente. E nós, muitas das vezes, somos desobedientes, não obedecemos a voz de Deus, então nós vamos aprender da pior forma possível, filho. Você vai aconselhar alguém, a pessoa não escuta. Por quê? Qual que é a síndrome do inimigo hoje, Evandro? Já faz tempo isso, né? Mas hoje parece que piorou um pouquinho. O pastor tem nada a ver com a minha vida. O pastor não manda em mim. E você sabe que a gente escuta umas coisas que é complicado, né? Não é ele que paga minhas contas. Não é ele que paga minhas contas, ele não tem que mandar na minha vida. Ele não tem que ficar falando. Ele não tem que estar puxando a orelha, ele não tem que estar chamando a atenção. Aí você vai, orienta, aconselha, mostra o caminho. O desobediente não obedece. Quando começa a vir um resultado, ele procura quem de novo? Procura o pastor de novo. E aí quando ele vem contar a história para o pastor, o que nós temos que falar, irmã? Eu te falei, filho. O caminho era esse. Falei para você fazer assim, para você agir desse jeito, para você não ir por esse rumo. Pastor, e agora? Filho, vamos orar. Vamos orar, não tem o que fazer. Vamos buscar a face do Senhor, não tem o que fazer. Vamos entrar pelo caminho da palavra, não tem o que fazer. O povo perece por falta de conhecimento. E sem conhecimento não tem poder de Deus, irmão. Tem movimento, poder de Deus não tem. E movimentos vêm e vão. Mas quando o povo é orientado, dirigido, guiado, conduzido pela palavra, gera resultado. E os resultados são positivos. Vale a pena sofrer, vale a pena ser muitas das vezes aprisionados, muitas das vezes ser escarnecido, muitas vezes ser chatado até mesmo por cristãos que são enfáticos, que são careta, que são quadrados, mas saber que no final vai ser vitória para a sua vida e para a minha vida. Enoque andava em obediência. Sabe qual a maior guerra que a gente está vivendo hoje? Tem pessoas que estão achando que o exército vai entrar pela porta ali, ó. Vai sair espancando todo mundo aí, ó. Batendo em todo mundo, pastor Jéssica. Pondo todo mundo para fora da igreja. Primeiro, no Brasil não vai acontecer ainda, porque o Brasil, dentre as leis da legislação, lhe dá liberdade de expressão religiosa. Enquanto não mudar isso, esquece, irmão. Mas sabe qual é a guerra hoje? É a guerra teológica. Cada um prega o que quer, ensina o que quer, fala o que quer, e ainda usa texto bíblico e base bíblica, e tem muita gente se perdendo pelo caminho. Quer um conselho, irmão? Fica naquilo que você aprendeu. Fica naquilo que um dia você foi instruído. Fica naquilo que um dia você foi, muitas das vezes, direcionado, orientado, e a princípio até doeu, mas depois foi gostinho de vitória para a sua e para a minha vida. A obediência vai nos levar à vitória. A obediência vai nos levar à vitória. É fácil obedecer, José? É fácil? Pergunta para o seu irmão, é fácil obedecer, irmão? Pergunta para ele, fica com medo dele não. Depois ele vai querer pegar, é o pastor Hélio, se você não, pode ficar sossegado. Então, Enoque, ele achou graça diante dos olhos do Senhor, ao ponto do Senhor tomar ele para si, porque ele andava por fé, andava em obediência, e ele andava na palavra e vivendo em novidade de vida. Interessante, Felipe, é que tem pessoas que vêm para a igreja, aceita Jesus, abraça a fé, mas não muda. Não muda. Não tem mudança, transformação, vida nova.
do mesmo jeito que chegou, continua. Irmão, mudar isso aqui, ó, é fácil. Tá? Ou um terninho, uma gravatinha, um sapatinho, um vestido bonito. Isso aqui é fácil, irmão. Qualquer loja que vende roupa, artigos cristãos evangélicos, você vai achar. O problema é mudar aqui, ó. Por isso que você acha no nosso meio, pelo que eu vejo, são todos cristãos aqui, por isso que eu não tenho receio de falar, pessoas que eram mentirosas e continuam mentiroso. Aí você não entende, pô, mas está na igreja, servindo a Deus, serviu a Jesus, aceitou Jesus, batizou, mas continua mentiroso. Mentiroso. Encrenqueiro, sabe? Acho que uma das coisas mais feias que existe na vida de um crente é ser encrenqueiro. Uma das coisas mais feias que existe na vida de um crente é o crente encrenqueiro. É o crente que gosta de ver a fogueira pegar fogo mesmo. Põe lenha. Se bobear, ele joga álcool. Se não der certo o álcool, ele compra gasolina. Mas é crente, irmão. É crente. Batizou, aceitou Jesus, passou pelas águas. Aí eu pergunto para você, vai ter vitória que jeito? Tem muita coisa, mas vamos segurar, abreviar um pouquinho, tá bom? Vai ter vitória que jeito? Crente fuxiqueiro. Quem que é crente fuxiqueiro aqui? Hã? Você conhece alguém assim? O fuxiqueiro é aquele que quer saber de tudo e de todas as coisas. Só que ele quer saber para não guardar para ele. Ele quer saber para mandar para frente. Aí de fuxiqueiro ele vira Olha só. Ele vira fofoqueiro. E aí ele fica sabendo, aí ele passa para alguém passa para alguém, alguém passa para alguém, ordelei, e lá na frente o camarada ele comprou um carro azul, no fim o carro é verde. Eu confesso para vocês que nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. Por isso eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso converter o meu caminho. Eu preciso dar um 360. Se eu não estou vivendo em novidade de vida, a vida que Cristo quer que eu viva, eu preciso parar e pensar e falar: meu Deus, tem misericórdia de mim. Me perdoa, me ajuda, ajuda eu vencer, ajuda eu travar, ajuda eu dominar. Por quê? Porque senão nós não vamos embora. Nós corremos o risco de ficar aqui, ó. Nós corremos o risco de perder o grande evento da história da igreja. Corremos o risco de sermos os principais que irão ter que dar notícia daqueles que foram. Teremos que falar: a igreja subiu. E alguém pode falar: pastor Ederson, a igreja subiu, e tantos anos pastoreando e pregando, o senhor ficou. É, irmão, o negócio é sério. Tantos anos pregando e o senhor ficou. Por que é que o senhor ficou, pastor Ederson? Aí sabe o que vai acontecer? O que você não confessou, você vai ter que confessar. Eu fiquei por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso e por causa disso. Aí alguém vai perguntar assim: e agora?
E agora? Você ficou, o que você vai fazer agora? Qual será o próximo passo? Qual será o destino? Qual será o caminho? Você vai falar o quê? O que nós vamos falar? Pode ficar tranquilo, irmão. A mensagem é para você, mas é para mim também. Pode ficar sossegado. Um dia eu terminei a mensagem na Lagoa Dourada, e uma pessoa chegou no final do culto, o Joyce falou assim: pronto, pastor. O senhor está mais tranquilo? Nós escutamos as coisas, né, irmão? Se Deus não der graça, você gruda. Pronto, pastor. O senhor está mais tranquilo? Olha a frase. Desabafou? Falei, filho, filha, não é desabafo, é Bíblia. Gostou? Come mais. Não gostou? Come menos. O seu sangue não está na minha mão. O sangue não está na minha mão. Essa mensagem, o sangue de alguém, não está na minha mão, Lucas. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta das suas ações, das suas atitudes. Naquele dia não vai ter quem diga, eu não ouvi. O Senhor vai falar, aquele baixinho de terno azul marinho, rimou, hein? Baixinho, terno azul marinho, cabeça branca, ele pregou aquele dia. Ele disse que quem aceita Jesus, quem anda com Jesus, tem que andar em novidade de vida. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Fornicava, não fornica mais. Prostituía, não prostitui mais. Adulterava, não é mais adúltero, porque Jesus libertou ele, Jesus libertou ela, e ele é nova criatura. O seu sangue não está na minha mão, filho. O seu sangue não está na minha mão, filha. Mas se está por esses caminhos errados, volta para trás, se converta a Jesus, entrega a sua vida para Ele de novo, porque ainda tem esperança para você. Tem esperança para a sua vida e para a minha vida. Deus só tomou Enoque porque andava por fé, andava em obediência, andava em novidade de vida. E outra coisa, encerro aqui, meu querido. Obrigado pelo tempo que você me deu. Enoque entendia, Oswaldo, que ele estava aqui de passagem. Peregrino e forasteiro em terra estranha. Fala para o seu irmão assim, nada do que você acha que tem. Fala para ele, irmão, me ajuda a pregar e eu vou encerrar aqui. Nada do que você acha que tem é seu, filho. Nada é nosso, irmão. Nada é nosso. Casa, carro, bens, dinheiro, família, nem a roupa do nosso corpo é nossa. Nada do que você tem é seu. O marido que Deus te deu, ele não é seu. A esposa que Deus te deu, ela não é sua. Os filhos que Deus fez você gerar, ele também não é seu. O emprego não é seu, a casa não é sua, o carro não é seu, o seu dinheiro não é seu, irmão. Aleluia. Por quê? Você não vai levar nada daqui. Não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Tudo vai se resumir aqui. E quer uma notícia? Vai se resumir em pó e cinza. Porque o primeiro juízo de Deus sobre a terra foi através da água, no dilúvio. Todos conhecemos a história, até a criancinha conhece a história. Deus inundou a terra, matou todo mundo, ficou só Noé e a sua família. Só que a segunda vez que Deus vai tratar a terra, vai ser no fogo. E fala para mim, o que é que resiste o fogo, irmão? Nada resiste o fogo. Tudo vai se resumir em pó e cinza. Mas a sua alma, para onde que ela vai? Para onde vai sua alma? Louco, hoje te pedirão a sua alma, e para quem que vai ser?
Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta glamour? De que adianta ibope, status, irmão? E no final ficar? De que adianta ser um bom pastor, todo mundo falar bem de você, todo mundo falar, nossa, a obra é isso, a obra é aquilo, ele prega bem, ele canta bem, ele toca bem, e no final, a trombeta soar e você ficar, meu querido, do que adianta? Valeu a pena você buscar essas coisas e no final você ficar? Valeu a pena? Valeu a pena anos na igreja, anos congregando, mas nunca teve um encontro com Jesus de verdade. Mas sabe qual é a boa notícia no final de tudo isso? Que ainda tem esperança para nós. Ainda há esperança para nós.